Bomba de alta, bomba de baixa, bicos injetores, velas, bobinas. Esses são apenas alguns exemplos de coisas que podem quebrar o seu bolso, quebrar você, quando você compra um carro com um motor 1.0 TSI ou 1.4 TSI. Muita gente vem reclamando, galera, e falando a respeito disso, né? Quando você vai comprar um carro desses usado, principalmente aqueles que estão mais rodados, acima de 100 mil quilômetros, o pessoal tem falado isso bastante. Inclusive, comentaram aqui no último vídeo do canal. Se você não viu, recomendo você ir lá assistir. A gente fala sobre o Opel TSI, se ele é uma boa compra ainda em 2026, ou se é problema, se vale a pena, se não vale, quais são os pontos positivos, pontos negativos, preço de manutenção e tudo mais. A gente fala sobre tudo isso nesse vídeo que eu tô falando. Então procura aqui no canal depois e assiste também. Mas fica agora nesse vídeo aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre a manutenção desse carro e por que muitas pessoas reclamam quando compram esse carro usado, certo? Com uma certa quilometragem mais alta e tudo mais. Beleza? Então eu separei aqui alguns pontos críticos que você precisa olhar quando for comprar esse carro, porque diferente de um carro com motor aspirado que não tem tanta demanda de manutenção assim, como por exemplo o motor Fire da Fiat, o próprio motor AP da Volkswagen também, e tantos outros motores que equiparam carros no Brasil durante muitos anos e moldaram a cultura do brasileiro a não ser tão exigente, tão meticuloso com a manutenção dos seus carros, né? E a gente vê isso, infelizmente, acontecendo até hoje em dia, porém, houveram mudanças e mudanças grandes nos projetos dos carros, né? Os carros hoje em dia eles têm que atender a uma legislação, certo, de principalmente gases poluentes, né, muito mais severa do que o que era antigamente. Então, tudo isso vem pressionando a engenharia a fazer com que os carros sejam cada vez mais eficientes. Então, isso envolve você mudar as folgas internas do motor, você espreme ao máximo o carro para que ele tire a maior potência possível com o menor gasto de combustível possível. Isso faz com que os projetos se tornem mais complexos e, principalmente, também tenha que ter novas tecnologias, por exemplo, injeção de combustível de alta pressão, bicos injetores, né, de injeção direta. Então, carros turbo alimentados também, né? Então, tudo isso faz com que os carros hoje em dia eles sejam demandantes, né? Eles demandam a manutenção muito mais cautelosa, muito mais atenta e até mesmo preventiva. Então, o que acontece? Hoje em dia as pessoas têm comprado esses carros, por exemplo, o Up TSI, Nivus, toda essa família de carros, né? 1.0 TSI, até mesmo 1.4, Polo, Virtus, Nivus, T-Cross, todos são carros que utilizam esse motor 1.0 TSI. E isso vale também, galera, para outros carros, certo? De outras fabricantes que também usam motores sobrealimentados com turbina e também usam injeção direta, certo? Isso também vale, esse nosso bate-papo aqui também vale para esses carros, tá bem? O que acontece? Esses motores, como eu já disse, eles precisam de uma manutenção mais preventiva, demandam, certo, uma cautela maior dos seus donos, um carinho maior, para eles continuarem funcionando com relativa confiabilidade, certo? Então, por exemplo, quais são os problemas mais comuns, né, nesses carros aí? O que a gente vê acontecendo bastante? Em gente que não usa, por exemplo, um combustível de qualidade, um óleo de qualidade, prolonga a troca de óleo do carro. A gente vê um dos problemas, a carbonização das válvulas, certo? Isso já é algo comum, certo? Relativo ao motor que usa injeção direta, porque o leque do bico injetor ele não fica antes da vela, né? Ele fica dentro da câmara de combustão. E isso aí vai fazer com que esse combustível não lave a vela que admite a misturar combustível, né? E aí gera essa carbonização excessiva nas velas. Então isso é um problema também muito comum, típico, né, de motores que usam injeção direta. A menos quando o carro também tem uma segunda bancada de bicos, que aí também é a injeção direta e a indireta, né? A indireta, inclusive, serve para resolver, digamos assim, esse problema. Uma outra coisa também que é típico dos motores 1.0 TSI, na verdade é típico da Volkswagen isso aí, né? A gente pode dizer que desde que a Volkswagen começou a criar motores, esse problema persiste em assombrar os motores da Volkswagen, que é a questão da bomba d'água, né? É um problema dos 1.0 TSI, dos 1.4 TSI, dos 2.0 TSI, dos 1.8 TSI, dos 20 válvulas 1.8. Então sempre
a Volkswagen teve problema com as bombas de alta dos seus motores, né? Mas, por exemplo, nos 1.0 TSI, essa é uma manutenção que normalmente costuma ocorrer após os 100 mil quilômetros. Então, se você está comprando um carro desse, vale a pena você ficar de olho nessa manutenção. Se está próximo dos 100 mil quilômetros ali, já vale a pena você negociar com o dono e tal, porque já sabe que é um problema que vai acontecer. É certeza, mais cedo ou mais tarde, a bomba d'água do seu 1.0 TSI vai dar problema. Então já coloque isso aí na conta quando você for comprar um carro, principalmente aquele que está mais rodado e ainda não fez essa manutenção. Essa é uma manutenção que de fato vai precisar ser feita, certo? Uma outra questão também é justamente a turbina do carro, né? A turbina ela é uma peça que ela gira em altíssima rotação. Então ela demanda uma boa lubrificação, um lubrificante de qualidade e uma boa troca também desse lubrificante, né? E principalmente pessoas que usam o carro em regime de uso severo, né? Muita gente acha que, por exemplo, ligar o carro aqui, sair, andar 2 km, parar o carro, beleza. Estou usando pouco o carro, isso não é uso severo. Na verdade, isso é uso severo sim, porque quando você liga o carro, você percebeu que normalmente assim que você liga a rotação dele fica mais alta por um minutinho, às vezes 30 segundos até menos. Por que isso? Porque ele trabalha injetando mais combustível do que o normal para poder aquecer logo e parar de poluir, digamos assim, né? Reduzir os poluentes, porque o motor mais quente, ele reduz a quantidade de poluentes, né? Porque ele consegue queimar melhor o combustível que está ali. Mas nessa fase que ele trabalha dessa forma mais rico, para até esquentar o motor, acontece uma contaminação do óleo. Então o óleo contamina com o combustível, certo? E isso aí faz com que a longo prazo você tenha uma degradação do óleo. Essa contaminação não é tanto um problema quando você roda períodos maiores com o carro, porque o motor esquenta e esses vapores de combustível eles evaporam e aí há uma recirculação dos gases, queima novamente e tal e vai embora. Não tem problema. Mas quando você roda distâncias curtas com o seu carro, você faz com que a contaminação do óleo ela se torne excessiva, acima do que seria normal, digamos assim, certo? E isso configura uso severo. Então, é uma questão também para você ficar de olho aí. Você que tem um motor no seu carro aí turbo e roda distâncias curtas, você tem que também encurtar o período da troca de óleo, talvez trocando até com 5 mil quilômetros, certo? Que é normalmente recomendado para quando há um uso severo desse motor, certo? Outra questão também, você está comprando um carro com 100 mil quilômetros, então você precisa ver como é que está a embreagem desse carro. Essa é uma peça que normalmente costuma durar bastante nos motores 1.0 TSI, certo? Mas que chegando ali por volta dos 100 mil km, possivelmente já vai estar com um desgaste acentuado. Então, se não demandou uma troca ainda, possivelmente vai demandar muito em breve, certo? Uma outra coisa também é ar-condicionado, certo? Ar-condicionado é uma coisa que, inclusive, no meu carro já deu problema. Essas coisas que eu estou falando com vocês aqui, eu também já tive que trocar, exceto a embreagem, porque a minha embreagem, graças a Deus, está muito boa ainda, não patina, não está pesada, nada disso. Inclusive, esse é um aspecto muito interessante também, porque essas embreagens hoje em dia, elas não costumam mais patinar quando estão ruins, né? Na verdade, existe uma compensação, certo? Pelo mecanismo da embreagem, que ela acaba não patinando, mas ainda assim seria o correto trocar de forma preventiva. E isso mesmo, trocar a embreagem de forma preventiva. Por quê? Porque o pedal vai ficando mais duro e você vai demandando mais do atuador da embreagem, do atuador hidráulico. Então, por mais que ele não esteja patinando a embreagem, o atuador está tendo que fazer uma força maior na embreagem para ela justamente não patinar. E isso aí faz com que tenha um desgaste de atuadores, cilindros e tudo mais. Então, vale realmente a pena você trocar a embreagem. Está com 100 mil, 120 mil quilômetros, já se programa para isso, porque realmente é uma peça que, principalmente nesses carros mais novos, nem sempre vai patinar para poder apresentar algum problema, certo? Então já se prepara para isso aí também. Voltando a falar do ar-condicionado, certo? Eu tive que trocar uma peça no meu carro, que ela é justamente a bobina, certo, do compressor. É o que faz justamente o compressor acoplar e desacoplar nessa bobina. E o que normalmente causa isso? O que causa esse desgaste, né, normalmente mais acentuado? Justamente é você elevar muito o giro do carro, né? Por exemplo, você que gosta de acelerar e tudo mais e faz isso com o ar-condicionado do carro ligado,
entenda que o compressor está acoplado no motor. Então, quanto o motor gira, vai ser também a quantidade que o compressor vai girar, certo? Em alguns casos, ele acaba até desacoplando de tanto giro que tem ali, né? Mas é realmente uma coisa que desgasta essa peça, né? Porque você está subindo o giro do motor e sobe junto também o giro do compressor do ar-condicionado. E isso faz com que essa peça chamada bobina, certo? Que é uma peça elétrica, ela se desgaste de forma muito mais acentuada quando você acelera o carro com o ar-condicionado ligado. Então vai acelerar, vai testar um pouquinho o motor, quer sair arrancando e tal, mais forte, desliga o ar-condicionado, uma dica simples e que vai lhe economizar bastante dinheiro, certo? Galera, a gente está falando de um carro de 100 mil quilômetros, uma coisa que infelizmente a gente tem no Brasil é pista ruim. Então outra coisa que você vai também ter que prestar atenção quando for comprar um carro desse, com mais de 100 mil quilômetros ou próximo disso, é justamente na parte de suspensão. Então buchas, amortecedores, batentes, tudo isso aí são peças que de fato se desgastam muito, infelizmente, por conta da qualidade do nosso asfalto. Então, já se programa para isso também e negocie até com a pessoa que você está comprando o carro, né? Porque se ele não fez nenhuma manutenção nisso aí, muito possivelmente em breve você vai precisar fazer e normalmente não costuma ser tão caro, né? Em carros de entrada como Up, Nivus, Polo, mas é sim um gasto que você vai ter, né? Então, vale a pena você negociar esse aí, certo? E uma última dica que eu dou para vocês, galera, é justamente sobre o histórico de manutenção. Às vezes vale mais a pena, às vezes não, com certeza vale mais a pena você comprar um carro muito mais rodado, mas com todas as manutenções em dia, certo? E comprovando isso aí, quem está vendendo o carro tem que comprovar para você, certo? Que essas manutenções foram feitas, do que você pegar um carro com a quilometragem mais baixa, mas sem histórico de manutenção. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, eu troco o óleo do meu carro de 5 em 5 mil quilômetros. Eu guardo todos os comprovantes para quando eu for vender o carro eu poder apresentar para a pessoa que está comprando o carro, certo? Eu troco também o líquido de arrefecimento do carro de 2 em 2 anos, certo? Essa é uma recomendação que normalmente as pessoas não fazem e costumam ter problemas, por exemplo, com o ar quente do carro, certo? Para quem não sabe, tem um radiador dentro do painel do carro que é justamente o que faz o ar quente funcionar, né? Ele pega aquela água do motor quente, passa por esse radiador e aí o ventilador sopra naquele radiador quente e sai o ar quente pra gente. Porém, quando você não troca o líquido de arrefecimento do carro, esse líquido de arrefecimento que está passando ali, ele vai sendo degradado e acaba também justamente atacando esse radiador que é feito de metal. E aí esse radiador costuma furar, e quando fura no Up, galera, ou nos 1.0 TSI no geral, normalmente é bem feio, viu? Vaza bastante, forma uma poça de água ali embaixo do tapete do carro e tudo mais. E é uma peça muito barata, digamos assim, é exatamente uma peça realmente barata para você que vai trocar. Mas a mão de obra é extremamente cara porque é algo muito complexo de se fazer. Você tem que tirar volante, tem que tirar o painel, tirar airbag do carro para poder trocar. É bem chatinho mesmo de fazer a troca dessa peça. Apesar da peça ser extremamente barata, é algo que demanda mão de obra muito grande e especializada para você fazer isso de uma maneira correta, certo? Então, busque mesmo, certo? Um histórico de manutenção no carro que você está comprando. Isso faz total diferença na hora de você comprar um carro. Na hora de você comprar um carro, isso aí pode ser um divisor de águas entre você ter uma excelente experiência com o carro ou você só ter dor de cabeça. Como algumas pessoas, inclusive, comentaram no último vídeo que eu fiz aqui, certo? Dizendo que teve problema com vela, bico. Bico também, galera, é uma coisa que dá muito problema nesses carros. E aí, se o dono nunca trocou, é muito possível que vai ter problema, certo? A Volkswagen, ela inclusive fez algumas mudanças nos projetos desse bico. E aí, por exemplo, os primeiros Ups, os primeiros 1.0 TSI saíam com o part number do bico final R, certo? E esses eram os mais problemáticos. Então, a partir de 2018 e 2019, a Volkswagen pegou e começou a usar nesses 1.0 TSI os mesmos bicos que usava no Golf 1.0 TSI e no 1.4 TSI também, que eles usavam o final AM, certo? O part number final AM. Infelizmente, não resolveu tanto assim o problema, deu uma melhorada, mas não resolveu o problema de fato. Continuaram dando problema nos bicos, eles dão um problema de vazão, certo? De estanqueidade, na verdade. Ele não consegue vedar 100%, e aí o que acontece é que o bico fica gotejando, e na pior das hipóteses ele trava realmente aberto, enche o cilindro com combustível, e aí ocorre um calço hidráulico, que é algo que de fato vai destruir seu motor, certo? Você vai ter que, em alguns casos, trocar completamente o motor, porque a gente sabe que o ar é comprimível, né? Mas quando você tenta comprimir um líquido, ele não é comprimível. Então, a biela entorta, quebra pistão, quebra biela,
a biela fura o bloco do motor. Então, realmente é uma desgraça que acontece, né? Quando tem esse calço hidráulico, certo? E a Volkswagen só conseguiu resolver isso a partir de mais ou menos 2020, 2021, que eles mudaram o part number, mudaram mais uma vez, fizeram mais uma modificação nos bicos, e aí mudou para o final AR. Com esse final AR, aí sim realmente eles conseguiram fazer um bico que resista ao etanol, resista ao combustível ruim. Ruim é assim, resiste entre aspas, né? Porque se você colocar um combustível ruim, você vai ter problema no bico, é certeza, certo? Mas é um bico mais resistente à degradação do etanol, certo? O etanol a gente sabe que ele sim resseca, ele sim promove uma corrosão galvânica, certo? Do alumínio e infelizmente ataca bastante esses bicos, esses primeiros bicos, né? Que foram usados nesse projeto do 1.0 e 1.4 TSI. Mas se você for trocar os bicos, procure sempre pelo final AR, certo? Que são os bicos atualizados já e que costumam ter muito menos problemas do que esses primeiros, né? O final R, que foi o primeiro usado de todos, e o final AM. Esses dois costumam dar, sim, problemas, mas o final AR é o que realmente resolve, certo? Verifique também a turbina do carro. A turbina é uma peça de desgaste, né? Como eu falei, ela gira em altíssimas rotações e é uma peça que mais cedo ou mais tarde vai dar problema, é certeza nisso aí, certo? Principalmente se o carro ele estiver trabalhando com Stage 1, Stage 2, né? O principal é Stage 1, né? Porque você não remove ali o catalisador do carro e isso acaba fazendo com que a turbina trabalhe sufocada, digamos assim, né? Por conta do catalisador. E aí ocorre esse desgaste realmente mais acentuado, tá bem? Galera, esse foi o vídeo. Deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal, é muito importante pra gente. É um gesto simbólico que você faz, mas pra gente que tá começando aqui no YouTube, que somos pequenos, faz total diferença pra gente, tá bem? Por favor, deixa o like aí, não lhe custa nada, mas faz total diferença pra gente, tá bom? Assista os outros vídeos do canal que a gente fala bastante sobre o EUP-TSI. Acho que o carro que mais tem vídeo aqui no nosso canal, na verdade, é justamente o EUP-TSI. A gente foca bastante nele, porque é o carro que eu tenho, certo? E resumindo, galera, o que eu posso falar pra vocês é: você não precisa ter medo de comprar um carro com esses motores turboalimentados e com injeção direta. Você só precisa focar principalmente em conferir se as manutenções preventivas e corretivas foram feitas nesse carro, certo? E se não forem feitas, se não tiverem sido feitas, você precisa negociar o valor dessas manutenções com quem você está comprando, certo? Porque você vai precisar fazer essas manutenções. Na verdade, eu recomendo, se você for comprar um carro e não tiver acesso ao histórico de manutenções desse carro, você não sabe se o carro passou por essas manutenções ou não, eu recomendo você nem comprar esse carro. Procure sempre um carro que você consegue ter acesso ao histórico de manutenções e ter certeza que realmente foi feita essa manutenção. Isso aí com certeza vai lhe causar uma paz de espírito, né? Você sabe que está comprando um carro que foi revisado, que passou pela manutenção preventiva e que tem pouquíssimas chances de lhe causar problema, certo? Galera, é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!